Oi, eu sou a Bia do Made by Bia e no vídeo de hoje eu vou te mostrar os primeiros passos no Figma para você trabalhar com ilustração. Então, se você é iniciante, nunca viu nada de Figma ou ilustração no Figma, esse vídeo é perfeito para você. Vamos começar com um resumo rápido aqui dessa página inicial do Figma. Eu estou com um aplicativo de desktop, mas se você tiver no navegador, é a mesma coisa. Então, se você não tem conta no Figma, é só você pesquisar www.figma.com, criar uma conta lá, é super rápido, você pode criar com sua conta Google, e aí são poucos cliques, você já tem uma conta, e aí você vai ver ou essa tela aqui, ou você vai ser direcionado diretamente para um arquivo do tipo design, se você escolheu. Mas eu vou explicar isso com mais calma também. Então, essa aqui é a tela inicial do Figma, ela traz os seus últimos arquivos recentes, tá? Você pode criar quantos arquivos quiser aqui em rascunhos, então, ó, tudo que for rascunho é gratuito, você pode criar vários. Eu tenho essa conta desde 2020, faz 5 anos, e sempre criei aqui, nunca tive problemas, sempre usei a versão gratuita do Figma para esses projetos pessoais. Ou você pode cair direto no arquivo, né, que eu vou mostrar agora. Tem vários tipos de arquivo. Para fazer a ilustração, você vem no tipo design. Então, eu venho aqui, ó, em arquivos, clico no mais e seleciono o design. E aí, essa aqui vai ser a visualização de arquivos, tá? Dentro dos arquivos, você pode fazer vários tipos de design. Eu vou mostrar aqui focado mais para ilustração. Então, um resumo rápido sobre o arquivo. A gente tem nessa parte esquerda aqui tudo que é relacionado aos elementos aqui de dentro, mas do ponto de vista hierárquico. Então, ó, eu vou criar um retângulo aqui. A gente tem esse retângulo, mas se a gente coloca um círculo aqui, a gente vê que criou o círculo na frente, ó. Vou até mudar a cor para ficar mais claro. Se eu coloco o círculo atrás, então isso aqui reflete. Então, essa ordem aqui reflete o que está dentro do nosso quadro de edição. E você também pode criar várias páginas, tá? E aí elas são independentes. E mudar aqui o tipo de arquivo. E tenho aqui algumas ferramentas do file, mas elas também repetem aqui o que a gente pode fazer aqui dentro. Então, eu vou focar nas configurações que a gente faz só nessa parte aqui de dentro do quadro, tá bom? Aqui do lado esquerdo, ou do lado direito, a gente tem as configurações dos elementos aqui de dentro. Então, nesse caso, eu selecionei uma forma, né, aqui o círculo, mas as configurações do círculo e do retângulo são as mesmas, porque eles são esse tipo de forma aqui. Você pode mudar o preenchimento, e tem vários tipos de preenchimento, é bem legal, depois vocês podem pesquisar mais sobre. Tem vídeo no canal também sobre esse aqui, que é o estilo de pattern. Eu mostrei um vídeo recente, então se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Tem as bordas, então, ó, eu posso mudar a cor aqui e aumentar bastante a borda. Ixi, aumentei muito. Ó, tem as configurações de borda, interno, externo, central, várias coisas. Então, ó, tem como botar aqui os traçados e aí a gente escolhe. Enfim, tem várias configurações, tem muitas configurações novas. Eu posso vir com outro vídeo depois também com detalhes sobre essas configurações, ó. Tem Dynamic, tem pincel, enfim, tem várias coisas legais. Os efeitos, então, ó, aqui tá com a sombra e o exportar. Então, tudo relacionado aos elementos, seja ele uma forma, seja um grupo, um vetor, vou mostrar com mais calma depois, tá aqui. O texto, ele muda um pouco, ó. Então, ó, texto. Aqui a gente tem sobre a tipografia, mas também tem as outras configurações. Então, aqui você pode mudar a sua fonte, ó. E mudar também outras configurações de dentro da fonte. Em resumo, é só para vocês entenderem o que é cada lado aqui do nosso arquivo. E aqui embaixo a gente tem a nossa barra de ferramentas, então tem o quadro, que a gente pode criar um frame dentro, tem as formas, tem esse aqui, que é a ferramenta de caneta que a gente vai usar para vetorizar, texto, comentário aqui, que, enfim, não é tão importante. E aqui a gente está na visualização padrão do Figma, mas para ilustrar agora a gente tem essa opção Draw, que traz ali as coisas mais relacionadas ao desenho e ilustração. Nesse caso, a gente vai fazer uma ilustração vetorizada, então a gente vai usar a pen. Mas se você quiser fazer uma ilustração ali de mão livre, ó, você pode usar o pincel, tá?
Se você tiver uma mesa digitalizadora, melhor ainda, mas o pincel também é uma coisa nova dessa atualização do Figma de 2025. Temos ali um resumo sobre Figma e ferramentas. Vamos para a ilustração. Eu vou usar de base uma imagem, então eu vou jogar a imagem aqui dentro, mas você pode pesquisar a imagem aqui, ó, na forma, você pode, ó, buscar uma imagem de dentro dos arquivos do seu computador. Vou usar como base essa imagem aqui, ela é uma imagem bem legal, ó, ela foi tirada de um fotógrafo, então ela tá grande, recomendo essas imagens. E ela é uma imagem que não tem muitas sombras, não tem muitas interferências também de iluminação, não tem iluminação vermelha, colorida no meu rosto, o que vai ser legal também, vai facilitar na hora de ilustrar. A gente vai usar a ferramenta de vetorização, que é a Pen, para fazer vários vetores, vários elementos, vários vetores com cores diferentes para construir a ilustração. Vai ficar mais claro na hora que eu começar. Então vamos lá. Eu vou selecionar aqui a minha ferramenta e vou contornando, ó, é só fazer um clique, tá? Não precisa clicar e arrastar, porque senão você entra em outra visualização aqui e eu quero essa padrão. Então é só fazer um clique, ó, vários cliques. Eu gosto de fazer os cliques bem próximos, tá? Pra gente deixar bem legal. Eu uso muito aqui, ó, o mouse externo e essa opção. Então, ó, com essa rodinha eu vou para cima e para baixo. Com o Ctrl eu dou o zoom e com o Shift eu vou pro lado. Então, vocês vão me ver muito fazendo isso aqui, ó. Seguindo aqui, dessa forma. Porque eu gosto muito de usar isso, acho que facilita, né, ir pro lado. Mas você pode também apertar o espaço que ele movimenta. E aí, quando você sai, ele volta pro normal, tá? Outra coisa atalho que eu uso muito é o Ctrl Z para desfazer. Ctrl Shift Z refaz. Se você estiver no Mac, é Command. É legal, vou deixar isso claro também. Então, ó, usando aqui esses atalhos. Sem querer sair da visualização de vetor. Você pode clicar 2 vezes para entrar. Seleciona o último ponto, aperta P e segue, tá? Não tem problema. E no final a gente tem que unir para conseguir preencher, ó, o vetor. Se a gente não tá com ele preenchido, deixa eu excluir um aqui para exemplificar. Ó. Ele não preenche, fica estranho. Você vê que ele tá aqui, mas ele não tá preenchido. Então é importante a gente juntar aqui os pontos, tá? Então eu sempre tiro aqui a borda e deixo o preenchimento e a gente tem o nosso vetor. Mas dá pra ver que ele tá meio estranho, né? Então, o que eu faço? Eu seleciono todos os pontos que a gente criou, ó, e aumento aqui, que você vê que ele fica arredondado. Tem essas outras opções que também deixam arredondado, mas é nesse formato aqui que eu acho um pouco mais difícil de trabalhar. Então, ó, eu gosto de usar esse normal. Esse outro formato é o mesmo de quando, ó, a gente faz assim. Eu acho mais difícil de editar e manipular ele, tá? Mas se você tá acostumado, talvez, ali com o Illustrator, você prefira ele. Então, tem essa opção. Tô aqui com o meu vetor de rosto contornado. Venho aqui no preenchimento, eu seleciono conta-gotas e escolho aqui um tom, tá? Que eu acho que fique legal. E aqui dentro a gente pode manipular. Então, por exemplo, o meu tom de pele é mais escuro, eu jogo mais pra cá. Não, meu tom de pele é mais claro, eu jogo mais pra cá. Se você tiver com alguma interferência de luz, pode ser que você fique muito avermelhado, ou um pouco mais azulado, ou até meio acinzentado, tá? Aí eu recomendo que você venha aqui e trabalhe sempre nessa parte. Eu gosto de deixar mais pro laranja mesmo. Nessa parte aqui assim, ó. Que não é muito acinzentado e não é muito saturado assim, que eu acho que fica estranho. Então eu gosto de trabalhar sempre nesta área aqui. Eu acho que este tom aqui, deixa eu ver, tá legal, tá parecido. E aí, como eu falei anteriormente, tem como a gente jogar esse vetor para trás ou para frente. E eu posso ver ele escondendo a imagem. Eu vou agora bloquear a imagem, porque ela não fica clicável, ó, mas eu ainda consigo selecionar os elementos de trás. Eu acho que isso facilita na ilustração também. E agora eu vou fazer o vetor do cabelo, que aí ele vai trazer um pouco mais de complexidade e eu vou explicar para vocês. Vou seguir aqui a mesma lógica, tá? O vetor do cabelo vai dar mais o formato do rosto do que o próprio vetor do rosto. Então, é também legal fazer bem próximo aqui, ó. Fazer os cliques próximos.
E aí no cabelo, o meu cabelo aqui, ele tá com mais movimento. Então eu gosto de ir fazendo essas ondas, tá? Tem vídeo aqui ensinando a ilustrar cabelo cacheado, que aí a gente trabalha mais com essas ondas. Mas de maneira geral, eu sigo assim. Vou fazendo essas pontas. E gosto de fazer essas ondas embaixo, deixando a ponta bem reta, porque isso dá um movimento pro cabelo na ilustração muito legal. E aí aqui não precisa, né, como é uma parte um pouco mais normal, fluida do cabelo, não precisa ter tanto esse movimento. E aí aqui eu não vou ilustrar esse frizz, vou deixar reto e vou fazer aqui o contorno. Aí nessa parte que une com o rosto, eu gosto de dar zoom e trabalhar de forma mais cautelosa. Eu vou fazer depois o elemento aqui da orelha, então não tem problema eu passar o cabelo por cima agora. Juntei, eu vou tirar o contorno e adicionar o preenchimento. E da mesma forma, ó, tá tudo muito retão. E aí eu posso selecionar tudo e arredondar. Vou tirar a imagem pra vocês verem. Só que eu acho estranho, tá? Esses pontos aqui assim. Então, eu trabalho de duas formas. Ou eu arredondo tudo, depois eu venho aqui com o Shift e vou selecionando o que eu quero que fique reto. E aí eu tiro aqui, ó, e aí fica legal. Agora, essa versão do Figma, se você está vendo a imagem e faz essa seleção, ó, se você não seleciona certinho, ele seleciona a imagem. Então, eu recomendo que você esconda a imagem na hora de fazer esse tipo de seleção. Ou você pode ir arrastando assim, então com o Shift selecionado, ou você pode usar essa opção de laço aqui, ó. Só que eu ainda não me adaptei muito a ela, mas é uma versão bem legal. Lembra de selecionar o Shift para você conseguir, ó, ir selecionando outros, tá? Então tem essas três formas de você deixar um elemento reto. E aí, para seguir ali o cabelo, eu gosto de pegar o tom do rosto e escurecer. Eu acho que fica mais legal a ilustração assim. E aí eu venho aqui, ó, e vou ajustando para não ficar com nada, com nenhuma parte sem o preenchimento ali com fundo branco. E para isso eu gosto de usar, ó, as setas do teclado. Porque se eu venho aqui, às vezes eu não tenho esse controle de algo tão sutil. E com a seta do teclado fica mais legal. Ó, eu posso arredondar esse aqui também. Lembrando que você pode vir aqui direto e botar zero, ó. Venho direto, escrevo zero, ele já faz, tá? Já temos aqui, acho que ficou bem legal. E vou fazer agora o meu contorno aqui do corpo. Eu não vou fazer o corpo inteiro nessa ilustração, vou focar mais ali no rosto, tá? Então, ó, a partir daqui eu já posso cortar. Ah, não. Tem que ser pelo menos para não cortar o cabelo. Então, eu vou vir até aqui. Este elemento também vai ficar atrás, tá? Do corpo. Então, não tem problema, não tá tão certinho. Vai ficar atrás do cabelo, isso que eu quis dizer, ó. Eu jogo ele pra trás. Vou esconder a imagem. E aí ficou ok. E aí eu posso pegar a mesma cor do rosto, mas fica estranho, né? Uma coisa só. Aí a gente pode escurecer um pouco para dar uma sensação de profundidade. Mas outra coisa que eu gosto de fazer é o pescoço. Então, ó, eu seleciono aqui essa parte final do rosto, dou um Ctrl C. Saio da visualização do vetor. Para entrar no vetor, você pode clicar duas vezes ou dar Enter. E para sair a mesma coisa, ó. Você dá Enter e sai. Aí depois que eu saio, eu dou um Ctrl V e ele cola exatamente no lugar. Isso se você não estiver dentro de um grupo, dentro de um frame, enfim. Dentro de frame é de outra forma, mas assim, dessa forma que eu tô fazendo, dá pra fazer. E aí, ó, eu só continuo o traçado aqui de baixo, escolho um tom mais escuro, e aí, ó, eu tenho que zerar os cantos. Então, eu venho aqui, ó, e zero. E eu vou jogar aqui assim, faço uns ajustes. Escolhi esse tom mais escuro. E para não ficar tão forte, né, esse contraste, ó, eu aplico um preenchimento. E aí a gente fez a sombra ali do corpo. E aí eu posso voltar
pro mesmo tom que ele já faz essa diferença, né, do rosto. E aí agora eu vou só fazer aqui a blusa. Ali em cima eu vou deixar reto, então eu vou selecionar, aí com Shift, né, vou selecionar vários. Vou arredondar isso aqui, deixa eu esconder, tiro, coloco esse. Vou pegar de base aqui também e vou jogar atrás do cabelo, mais na frente ali do corpo. E fica assim. Deixa eu dar um ajuste aqui. A gente já tem a nossa primeira ilustração minimalista. E aí, se eu quiser exportar isso, eu posso agrupar tudo. Eu gosto de fazer assim, né? Aí eu crio um frame. Vou copiar e colo aqui dentro do frame. Então, eu colo aqui, dá até pra ver, ó, que ele tá dentro. Mas se ele estiver fora, é só você arrastar, ó, que ele entra aqui no frame. Eu posso até colocar aqui, ó, ilustração. Eu clico 2 vezes aqui no nome e mudo, ou eu posso clicar aqui dentro, ó, e mudar. Aí, se eu aumento assim, ó, ele não aumenta na proporção. Se eu aumento com Shift, ele aumenta na proporção, mas ele perde aqui, ó, o arredondamento, ele vai ficando meio estranho. Então, o que que eu faço? Eu aumento na escala, que é só eu apertar K ou vir aqui, ó, K. K é o atalho, né? E aumento aqui, ó. Que aí ele fica bem legal ainda. E o meu frame aqui, o meu quadro, ele tá com essa opção de recorte. Se eu tiro, ó, e o elemento vaza, quando eu exporto, eu consigo ver uma prévia e, ó, dá pra ver aqui que tá, ó, com essa transparência. Ó, se eu ponho um fundo num marrom, ó, ele fica com essa transparência. Então, eu gosto sempre de me atentar a deixar ok essa parte aqui. E aí, eu vou subir aqui um pouco, porque eu quero que mostre o cabelo. Aí, o que que eu posso fazer? Eu seleciono aqui, essa parte de baixo, e desço. Mesma coisa aqui, ó. Pronto. E aí, se eu exporto, ó, tá tudo dentro, tá tudo ok. E eu tenho a minha ilustração minimalista, muito fofa, muito legal aqui. E você pode seguir essas técnicas para fazer vários outros estilos de ilustração, fazer mais detalhes, menos detalhes. Aí aqui dentro a gente pode brincar, né? Fazer várias coisas usando essas técnicas de vetorização. Nos próximos vídeos eu vou mostrar mais detalhes aqui dessa ilustração. Eu acho que vai ficar bem legal. Então me segue aqui no canal, me acompanha nas redes sociais e eu vejo vocês nos próximos vídeos.